sabe o que é a taxa Selic, né? Então você também sabe que a cada 45 dias o Copom se junta para poder decidir o que ele vai fazer com a taxa Selic. Se ele vai manter ela no mesmo patamar, se ele vai aumentar ela, seja em 0,25%, 0,5%, 1%, ou se ele vai cair ela, né, derrubar a taxa Selic em 0,25%, 0,5%, 1% ou até mais, tá? Agora, alguma vez te deu uma cabeça que você poderia conseguir uma rentabilidade de até 10.000%? Sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Como é possível ganhar diretamente com a decisão do Copom. Esse aqui é um assunto que é muito pouco abordado aqui no YouTube e eu queria muito poder trazer para vocês porque é uma coisa que eu acho muito legal, que é muito pouco tratado aqui no YouTube. Eu tô falando das opções de Copom. Mas antes de eu explicar o que exatamente são essas opções de Copom, eu tô trazendo um conteúdo quase que exclusivo aqui para vocês. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo que você tá gostando desse conteúdo. Fala aí, nossa Pedro, eu gostei demais que você tá trazendo esse conteúdo dessa opção aí que ninguém fala, traz mais que eu quero ver. Que eu vou estar trazendo aqui para vocês outros conteúdos que eu acho muito relevante pra gente, tá? O Copom é o Comitê de Políticas Monetárias Brasileiro. Como eu já tinha falado, ele decide o que vai acontecer com a nossa taxa de juros. Olhando para isso, a B3, a nossa bolsa brasileira, decidiu criar um tipo de opção diferenciado ali, utilizando essa reunião do Copom, que são as opções de Copom. Basicamente, comprando uma dessas opções, é como se antes da reunião você meio que falasse, olha, eu acredito que nessa próxima reunião vai acontecer X. Então você compra a opção de que vai acontecer X. Ó, essa opção é de que a taxa Selic vai subir 1%. E aí chega na reunião e a taxa Selic sobe 1%, ou seja, você comprou a opção correta, você ganhou. Basicamente é isso. Essas são as opções de Copom. E eu vou te explicar como elas funcionam passo a passo aqui para vocês entenderem, tá? Antes de você pensar que você pode utilizar isso como uma forma de investimento para poder ganhar dinheiro, tenha em mente que isso aqui tá mais para uma aposta, tá? Não tem como saber 100% o que vai acontecer com a nossa taxa de juros, apenas o Copom pode se reunir e tomar essa decisão. Então, você comprando simplesmente com o cunho de quero ganhar porque eu vou receber muito se eu tiver certo, isso é meio uma aposta. Claro, você pode ter um certo embasamento ali do cenário brasileiro, macroeconômico, mas é muito difícil de prever com precisão o que vai acontecer. Então, o que é mais recomendado? Utilizar esse tipo de opção aqui como uma proteção da sua carteira. Ou seja, você vai estar protegendo a sua carteira ali caso uma decisão que seja desfavorável para ela ocorra. Por exemplo, a sua carteira não pode sofrer muito com queda de taxa de juros. Você vai lá, compra uma opção de queda de taxa de juros. Se isso acontecer, você vai lucrar aqui o suficiente para que a perda aqui não seja tão grande. Entendendo? Claro, você também pode utilizar isso para fazer uma estruturada. Comprar um pouquinho de opção de uma, um pouquinho de opção de outra, um pouquinho de opção de outra. No final, você vai ter quase que todas as opções disponíveis de opção de Copom para tentar ganhar um pouquinho de lucro só na decisão final, tá? Tem como fazer isso. Eu não vou entrar em detalhes em como montar uma estruturada. Eu não tenho tanto embasamento assim para poder falar. Nesse assunto, eu vou ter que estudar um pouquinho mais. O que eu quero trazer para vocês é exatamente como funciona essa opção de Copom e como é formado o preço dela e como você pode comprar e adicionar na sua carteira. Mas antes de eu falar, é importante dizer que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, até porque essas opções de Copom têm um risco muito grande se forem compradas simplesmente com a ideia de ganhar dinheiro, ou seja, você vai gastar o seu dinheiro ali esperando ter um retorno, tem um risco muito grande. Por quê? Porque vamos dizer que você comprou a opção errada. Você comprou a opção de Copom de que a taxa Selic vai subir 2%. A taxa Selic foi lá e caiu meio. Você perdeu seu dinheiro. Foi arriscar tudo, perdeu. Colocou 10 mil reais, virou zero, virou pó. Porém, você vai lá e coloca seu dinheiro na de queda de meio. Vai lá e cai meio. O que acontece? Vai lucrar bastante, mas é bastante. Eu vou chegar lá, você vai ver. Mas então, é importante ter em mente que essas opções de Copom aqui são basicamente um jogo de apostas legalizado pela B3, tá? Então, tome cuidado, não entre aqui sem você ter um embasamento, tá? E utilizar mais como proteção da carteira do que como investimento. Então, o primeiro ponto para você poder entender essas opções, o preço, tá? Não é o mesmo preço para todas as opções. Como é que o preço é formado? O preço dessa opção, ele varia de 1 centavo a 100 reais. Então, você pode pagar até 100 reais numa opção ou 1 centavo numa opção, varia nesse valor aí, 25, 50, 30, depende. Pode pagar qualquer um desses valores. O que é o ponto? Esse preço, ele reflete a porcentagem dessa opção se tornar realidade. Como assim? Você tem uma opção lá de queda de 1%.
1%. Essa opção de queda de 1% tá valendo R$60, ou seja, tem 60% de chance dessa opção ser a que vai ocorrer. Quem precifica essa porcentagem é o mercado. É eu, você, todo mundo que comprar isso aí vai estar precificando. Então, existe 60% das pessoas ali acredita que aquilo ali que vai acontecer. Então, essa aí é meio que a porcentagem, entre aspas, do que vai ocorrer. Então, você pode sim comprar uma coisa que tem mais chance de acontecer, por exemplo, comprar uma que tem 100% de chance, você vai com certeza estar certo. Só que se você compra uma que tem 100% de chance, você não vai ganhar nada. Porque como é que funciona o ganho disso, tá? Você vai comprar uma opção, se você tiver certo, ela vai se transformar em R$100. Se você tivesse errado, ela vai virar zero. Então, você comprou uma opção por R$30, ou seja, tem 30% de chance dela acontecer, e aí você tá certo. Esses 30% de chance foi o que deu. Então, você vai, esses R$30 vai ter virado 100, entendeu? Porque você tá certo, você vai ter ganhado ali. Você concorda comigo que se você comprar uma que tem 100% de chance, ela vai custar 100, mas você vai receber 100? Então, não valeu de nada, virou 0 a 0, entendeu? Então, o ponto aqui é o seguinte, o preço reflete a porcentagem daquilo ali acontecer. Mas esse gráfico aqui é o gráfico do preço das opções atualmente, tá? Hoje é dia 5 de setembro. Esse gráfico aí a gente consegue ver que o preço da queda de meio tá muito grande, lá para 90, 80 e tantos, tá muito grande. Por que isso? Porque todo mundo acha que na próxima reunião do cupom, que vai ser no meio do mês agora, vai cair novamente a taxa em meio. Mas você também consegue ver ali que tem uma queda de 0,25, bem no cantinho, bem do lado ali, que tá bem pequenininha. Ela deve estar custando aí uns 90 centavos, tá? Então, o pessoal acha que tem 0,9% de chance disso aí acontecer. Então, o preço reflete a porcentagem daquilo acontecer, né? Como as pessoas acham que aquilo vai acontecer ou não. Ou seja, vamos dizer aí que você compra uma opção por R$1, tá? Ou seja, tem 1% de chance dela acontecer. Mas vai que ela acontece. Você é cagado pra caralho, aconteceu. Você vai ganhar R$100 por essa opção. Aí você pensa, nossa, R$100 é pouco. Você comprou por 1, você comprou por 1, você ganhou 100. Isso, meu amigo, jovem, padawan, é 10.000% de rentabilidade, tá? 10.000%. Do dia pra noite. 10.000%. Faz a conta aí de colocando R$100, R$1.000. Quanto que dá 10.000% de rentabilidade? Faz a conta aí. Só faz. Então, basicamente o preço é isso. O preço reflete a quanto por cento de chance disso acontecer. Então, se você estiver certo, ela vira 100. Se estiver errado, ela vira 0. Uma apostona, tá? Mas como é que funciona aqui o parangandango pra você poder faturar nela legal também? Sem ter que esperar ela virar 0. Tem como fazer. Você pode comprar e vender uma opção, tá? Quando ela aumentar de porcentagem. Vou explicar. As porcentagens das opções, ou seja, o preço delas, aumenta e diminui todos os dias. Porque o mercado, ele vai mudando a opinião dele. Então pode ser que hoje o mercado ache que tem 1% de chance só de tal coisa acontecer. Mas amanhã ele acha que tem 60%. Como? Vou explicar. Vamos dizer que, por exemplo, todo mundo acha que a taxa Selic vai cair em 1%. Todo mundo acha. Só que aí chega um índice de inflação, o IPCA, e ele vem muito acima do esperado, mas muito mesmo, uma rotada acima do esperado. O que isso significa? Que a inflação tá vindo forte, mais forte do que o esperado, e com isso, a taxa de juros não pode cair tão forte, porque ele vai aumentar a força da inflação. Ou seja, do dia pra noite, o mercado vai achar que o Copom não vai querer diminuir a taxa Selic em 1, vai querer diminuir em 0,25, ou nem vai querer diminuir, dependendo dessa inflação. Então, do dia pra noite, uma opção que tava ali com preço de R$1, ou seja, 1% de acontecer, pode subir para 5, 6, 7 reais, 9 reais, 10 reais e aumentando. Se vocês voltarem no tempo, a gente consegue ver ali no gráfico também que no mês passado, na última reunião que teve no Copom, se eu não me engano foi no dia 1 desse mês, ou 1 do mês passado, acho que foi 1 do mês passado, acho que foi mais ou menos isso, tá? Onde caiu a taxa de 3,75 para 13,5, 15 dias antes, 20 dias antes, o mercado não estava tão decidido que iria cair meio, mas uma semana antes, ele estava decidido, estava em 70% de chance. Então uma opção que estava em 20 reais, lá no outro mês, ela saiu de 20 e foi para 70. Ou seja, o mercado antes achava que ia cair meio 20%, e depois eles começaram a achar que tinha 70% de chance de cair meio, tá? Então esse tipo de coisa acontece, depende dos movimentos que o Copom for utilizando ali, depende do macroeconômico, do cenário brasileiro, tá? E dessa forma, tem como você ganhar muito. Como? Cara, se você acha que a inflação vai vir muito alta, você pode comprar ali a opção de R$1, na hora que a inflação vir alta, o preço vai começar a subir, você vai vender ela por 2, 3, 4 reais antes da reunião, e você vai garantir ali 100, 200, 300, 400% de lucro. E se o mercado começar a achar que 100% de chance daquilo acontecer, vai ter comprado um negócio por R$1, ele vai virar 100, 10.000% de lucro. Essa que é a ideia, tá? Não tô te falando novamente, não é recomendação de compra, isso aqui é muito arriscado, é um chute, é uma aposta, basicamente. Se você não tiver embasado, é 100% aposta, você colocou na mão de Deus. Então, tome cuidado, tá? Não tô falando que isso vai acontecer, tá? É difícil. E pra comprar, meus amigos, é bem simples, basta você ir no seu home broker, tá? O home broker é uma plataforma de negociação de ativos da B3, você pode utilizar
ele em qualquer corretora, então a Rico tem, XP tem, todo mundo tem, Clear tem, Inter tem, Nuinvest tem, todo mundo tem, esse tal do home broker. Você entra nele, você vai colocar lá o nome dessa opção, tá? CPMU 23, o nome dela é CPMU, e aí vai começar, né? 23, que é o ano, depois você vai colocar a queda, né? Colocar o preço e tal, o jeito como o nome desse ativo é feito. É bem simples, se você quiser entrar no site de opções de cupom diretamente da B3, lá vai ter o nomezinho de cada opção, você copiou o nome ali, colou no seu home broker, pode comprar ele ali mesmo pelo valor que estiver sendo negociado. Quando chegar no dia da decisão, no dia seguinte, já vai ser debitado aí na sua conta o valor total, né, de R$100 por opção, caso você estiver correto, ou simplesmente vai sumir da sua carteira o dinheiro se você estiver errado. Enfim, então, para que você vai utilizar mais a opção do cupom? Proteger a sua carteira. Eu não recomendo nem um pouco, e nem acho legal você querer utilizar isso aqui para poder fazer dinheiro, tá? É um caso muito específico que você vai tentar utilizar isso aqui para fazer dinheiro. E vai ser em operações estruturadas, ou seja, você vai comprar um pouquinho ali de queda de meio, um pouquinho de queda de 25, um pouquinho de queda de 35, porque se cair em qualquer um dos três você lucra, tem como fazer isso, tá? Tem como fazer esse paranauê aí, é um pouco mais complexo. Eu sugiro que você tenha um assessor de investimento para te acompanhar nisso, uma mesa, tá? Eles vão saber fazer estruturar essa operação melhor, mas em geral, você vai utilizar ele mais, esse tipo de opção aqui, para proteger a sua carteira. Então vamos dizer que a sua carteira não pode sofrer muito da queda da variação da taxa de juros. Você vai lá e compra uma opção, ela vai ficar baratinha na sua carteira. Se você tiver certo, você vai ter um lucro que vai balancear com a perda que você vai ter. Então, ela vai servir mais como uma proteção e mesmo assim, nem em todos os casos vai ser viável ser utilizado ela, tá? É uma operação muito específica para ser utilizada. Poucas pessoas têm um perfil que aceita esse tipo de ativo. Então, é uma coisa mais nichada, por assim dizer, mas é algo muito legal que pouquíssimas pessoas falam. Tem aqui na Bolsa Brasileira, mas tem. Bem legal de você saber. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta que eu traga esses conteúdos de ativos mais específicos, algumas coisas mais doidas e tal, coloca aqui embaixo, Valores na Bolsa traz outros conteúdos assim. Eu super vou trazer, eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo, acho bem legal. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Meu nome é Pedro Leite, até a próxima.